Amém. O Senhor é bom. Graças a Deus. Abram-se, irmãos, comigo, suas Bíblias, na Epístola de Judas. Epístola de Judas. Nós vamos ler e meditar nos versos 17 até o verso de número 19. Amém? Todo mundo achou? Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, palavras de Judas: mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá sonhadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e eles não têm o Espírito. Amém. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós essa noite. Obrigado por essa mesa que está posta diante de nós. A tua palavra diz, por intermédio do salmista, rei Davi, que o Senhor prepara diante de nós, na presença dos nossos adversários, uma grande mesa. E que assim seja nessa noite, Senhor, que o Senhor prepare para nós um banquete. Queremos nos alimentar, queremos ser nutridos pela tua palavra, Senhor. Concede-nos nessa noite a clareza, concede-nos nessa noite a unção, a fidelidade, Senhor, para transmitirmos a tua palavra. E eu te peço, Senhor, que conceda a cada um dos meus queridos irmãos ouvintes essa mesma clareza mental, essa mesma unção, para que o nosso coração seja ensinável, para que a tua palavra, que é uma boa semente, possa cair em nós, Senhor, no nosso mais íntimo, e produzir transformação, e produzir vida e vida eterna para a sua própria glória. Assim nós oramos na dependência do nome de Jesus. Amém. Amém, amém. 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 Irmãos, nós estamos caminhando já para o final da nossa reflexão na Epístola de Judas. Nós já caminhamos durante todo esse primeiro semestre dentro dessa temática que é a verdade importa. A verdade importa. E sendo assim, essa epístola é para nós muito oportuna, porque é justamente essa perspectiva, ou essa preocupação com a verdade que Judas tem em mente ao escrever essa epístola. Se a gente retroceder até o primeiro capítulo, nós vamos ver que ele justifica essas palavras dizendo que nós devemos lutar. Esse é um imperativo, uma ordem dada pelo próprio Deus para que nós lutemos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, meus irmãos, nós estamos em uma grande batalha espiritual, como nós realçamos também hoje pela manhã, e nós precisamos estar preparados para lutar e defender a verdade. A nossa batalha espiritual, ela também é uma batalha mental. Existe uma grande guerra para que a nossa mente seja povoada por uma cosmovisão, por uma maneira
de ver o mundo e, a partir dessa cosmovisão, o nosso afeto caminha junto. Então, à medida que nós somos dominados por uma perspectiva de mundo e de realidade, o nosso coração, os nossos afetos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos prazeres também são levados para essa direção. Então, essa é uma grande batalha que nós travamos. Essa é uma batalha que nós podemos dizer externa a nós, e nós estamos envolvidos nela, mas Judas chama a atenção para uma batalha ainda mais feroz, e é uma batalha ainda mais particular, porque ele vai apontar inimigos que emergem dentro da igreja. Não bastasse os inimigos que nós temos fora da igreja, as tensões que a igreja precisa de viver, nós vivemos em constante tensão com esse mundo, isso é verdade, mas também nós temos inimigos dentro da igreja. E Judas vai dizer que esses inimigos, eles são pessoas dissimuladas. Eles estão, muitas vezes, em cargos de liderança, muitas vezes eles são falsos apóstolos, muitas vezes eles são falsos líderes, e eles se infiltram. Judas vai usar essa expressão, eles se infiltram, eles se engendram no meio da igreja, e de uma forma muito dissimulada. Ou seja, eles conhecem a verdade, e mesmo conhecendo a verdade, eles negam essa verdade com a sua vida e tentam arrastar as pessoas atrás de si. Sobre essas pessoas, Judas vai trazer aqui predicados muito fortes. Ele vai dizer que essas pessoas são pessoas que convertem. Essas pessoas ímpias, elas convertem em libertinagem a graça do nosso Deus. Nós já vimos isso no capítulo 1, ou seja, eles transformam a preciosa graça de Deus em uma graça barata, em uma graça comercial, em uma graça açucarada. Eles convertem a preciosa graça de Deus, Judas vai dizer, em libertinagem. Eles também são pessoas sonhadoras. E a ideia de sonhadores aqui, como nós já vimos, esses falsos líderes, eles têm visões da sua própria mente. Eles trocam o assim diz o Senhor por o assim diz o meu coração. E aí eles pregam o que eles sentem no coração como sendo a própria palavra de Deus. Então, eles possuem uma revelação especial e compartilham essa revelação especial com a comunidade travestida de palavra de Deus. Eles também contaminam a sua própria carne, como nós vimos também. São pessoas que vivem uma vida devassa, uma vida lasciva. Eles rejeitam também as autoridades, eles são insubordinados. Eles não se submetem às pessoas superiores. Então, eles são pessoas que rejeitam, negam a autoridade. Eles também são difamadores. Eles falam mal de todo mundo. É engraçado isso, né? Os donos da verdade, via de regra, são pessoas que difamam os outros. Porque uma forma de você se defender é você falar mal das pessoas, né? Assim, acuse-os daquilo que você pratica. É uma lei que a gente aprende aí na teologia marxista, né? Então, acuse daquilo que você faz. Então, eles são difamadores. E Judas vai falar sobre eles, né? Ai deles! Aqui Judas emite um juízo, como nós vimos também. Ele vai dizer, ai deles! Eles estão completamente desviados. Eles entraram pelo caminho de Caim, nós vimos isso. Eles seguiram pela revolta de Corá. E eles também foram tomados pela ganância de Balaão. Judas ainda vai dizer, esses homens são rochas submersas. Nós vimos na semana retrasada que ele está falando que esses homens eles são enganosos, eles são pessoas que você não pode confiar, como rochas submersas. A ideia aqui é de uma linguagem náutica, de um navio que está no mar e ele não vê a rocha, e aí o navio
se espatifa naquela rocha submersa, ou seja, são pessoas enganosas. E eles estão infiltrados nas nossas festas de fraternidade. Eles estão perto de nós. Eles são nuvens sem água, ou seja, eles prometem muita coisa, mundos e fundos. Eles parecem que têm conteúdo, parece que têm vida com Deus, parece que eles são homens tementes a Deus. Eles são líderes que de fato andam pelo caminho da verdade, mas quando a gente exprime, quando a gente olha para a vida, quando a gente tira um raio-x da alma e do comportamento e dos valores daquela pessoa, você vai ver que não tem nada. É nuvem sem água, que não mata a sede de ninguém, são vazios. E Judas ainda vai dizer que eles são como árvores sem frutos. Era para dar frutos, Judas vai dizer, mas eles não têm frutos. E eles são duplamente mortos. Nós vimos aqui que essa linguagem dura de Judas é uma linguagem de condenação, porque Judas vai dizer, essas pessoas, elas são irredimíveis. Elas não se convertem mais. Olha que linguagem dura que Judas está usando aqui para essas pessoas. Ele ainda vai dizer, para essas pessoas irredimíveis, está reservada a mais profunda escuridão para sempre. São estrelas errantes, estrelas enganosas, que se você seguir, você também vai se dar mal. E essas estrelas errantes, elas fazem errar os filhos de Deus, mas eles também estão condenados. E para eles está reservado a mais negra treva. E aqui, como o Luiz falou na semana passada, outras características desses falsos apóstolos é que eles são murmuradores, que eles sempre estão murmurando diante de Deus. O murmurador, meus irmãos, é aquele que manda um recado para Deus, dizendo assim, Senhor, está tudo errado. E se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Eu faria melhor. Esse é o espírito orgulhoso do murmurador. Ele acha que ele, no lugar de Deus, ele sempre faria melhor. Esses homens também são descontentes. Está tudo ruim, sempre está ruim. Você vai conversar com ele, o emprego está ruim, o casamento está ruim, o clima está ruim, a igreja está ruim, o salário está ruim. Né? O Juan até me lembrou do Lipe o Leão ontem, não é isso? Quem conhece aquele desenho, né? Do rádio ali, o Lipe o Leão, que tem aquela hiena, né? Fala assim, ó vida, ó céus, ó azar. Né? São pessoas descontentes. Descontentes. Nada tá bom. Sempre falta alguma coisa, sempre tem um porém. Acontece a maior bênção na vida daquela pessoa, em vez dele comemorar, né, ele vai sempre murmurar. Se você pedir para fazer uma lista de coisas boas e coisas ruins que tem acontecido na vida dele, todos nós temos as nossas listas, né? Rapidamente ele vai preencher os 10 pontos mais complicados da vida dele. Mas vai queimar fósforo na cachola para tentar lembrar de uma coisa boa, porque não consegue enxergar as bênçãos de Deus. São murmuradores. E eles são arrogantes, não é? E eles também são aduladores, e são aquelas pessoas arrogantes, porque se acham melhor do que todo mundo. Está todo mundo errado. Ele está certo. Ele sempre tem a razão. Ele sempre tem a última palavra. Deixa todo mundo falar. Talvez a gente conheça pessoas assim, que deixa todo mundo falar. E aí, quando todo mundo fala, ele vem com aquela voz profética. Porque agora eu vou falar o que de fato é. Você deu sua opinião, você deu sua opinião, você deu sua opinião. Agora, o portador da verdade eterna vai dizer o que de fato é. Arrogante. Dono da verdade, dono do mundo ali, como o DiCaprio. Eu sou o senhor do mundo, né? Ele acha que é dono do mundo. Arrogante e é adulador também. Não gosta das pessoas, mas gosta daquilo que as pessoas podem dar para ele. Visa um lucro.
se aproximam por causa do benefício. São pragmáticos, são utilitaristas. Então, eles não amam de verdade, eles não se entregam de verdade. Eles não fazem absolutamente nada sem interesse por trás. São interesseiros. Se aproximam das pessoas pensando o que será que eu consigo arrancar dessa relação? O que de fato eu consigo arrancar dessa igreja? Se eu me aproximar dessa pessoa, ela vai me dar lucro ou vai me dar prejuízo? Se der prejuízo, a gente não aproxima. Não é? A gente ignora. A pessoa se torna invisível. Se for para dar trabalho, eu não quero levar para minha casa. Se for para me pedir me dar um gasto financeiro, eu não quero. Mas agora, se for para me dar lucro, se for para me beneficiar, desse eu me aproximo. Então, são pessoas interesseiras. E aqui, no texto que nós lemos, Judas ainda vai completar essa lista, e eu quero pedir aqui desculpa para os irmãos, antes de pensarmos no verso 17, nós pensarmos no verso 18, porque ele ainda vai trazer aqui algumas características desses falsos irmãos que estão dissimuladamente presentes entre nós, já naquela época, e hoje não é diferente. Ele vai dizer que esses falsos irmãos, esses falsos líderes, eles são zombadores. Está aí na sua Bíblia isso? Nos últimos dias haverão homens zombadores. E o que são pessoas zombadoras, meus irmãos? Porque geralmente a gente pensa assim, não, pastor, zombador é aquele grupo de comédia que fica fazendo piada com a nossa fé. Aí você entrar na internet, você vai ver, não é? Tem vários grupos seculares aí que ficam zombando de Jesus, zombando da nossa fé. E é nauseante você ver as piadas que eles fazem. Mas presta atenção, porque não é isso aqui que Judas tem em mente, porque ele não está falando de pessoas de fora da igreja. Porque, meus irmãos, o mundo nos odeia, e isso não deve nos espantar. Mas o que Judas está chamando a atenção é que esses zombadores, eles não estão fora. Sim, lá fora também há. Mas ele vai dizer que existem zombadores dentro da igreja. E existe um tipo assim, muito dissimulado, já que é justamente essa a expressão que Judas usa, um tipo muito dissimulado de zombaria que está presente entre nós e é, sobretudo, reproduzido por grandes líderes e grandes expoentes do nosso evangelicalismo hoje, agora, aqui no Brasil. E permitam-me dar um exemplo do que significa a zombaria. Zombaria não é apenas o deboche, mas é o desprezo e a irreverência e, sobretudo, você desconsiderar a graça que nos foi entregue por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu estava assistindo hoje um vídeo lá em casa. Eu não gosto de dar nome aos bois, mas hoje eu vou dar nome aos bois. Do Caio Fábio de Araújo. Caio Fábio de Araújo. E os irmãos têm toda a liberdade de assistir, de ver os vídeos de todas as pessoas que os irmãos acharem. Mas toma cuidado com esse pastor. Eu estava assistindo um vídeo dele, e ele dizendo justamente assim, que você não precisa conhecer a Jesus de Nazaré para ser salvo. Porque existem pessoas lá no Japão, existem pessoas lá na Índia, existem pessoas lá na China que nunca ouviram falar de Jesus, mas que são pessoas de Deus. São pessoas de Deus. E eles se convertem não porque alguém pregou para ele, porque Caio Fábio vai dizer, é uma arrogância você achar que você precisa evangelizar e levar Jesus Cristo para alguém. Isso é um ato de arrogância. Porque as pessoas lá, muitas vezes, são melhores do que nós.
E eles são pessoas mais corretas do que muitos crentes e muitos pastores que ocupam os púlpitos da igreja. Um parênteses, nesse aspecto talvez ele tenha razão, as pessoas podem ser melhores mesmo. Mas ele vai dizer, o que vai nos julgar no último dia não é a obra de Jesus em nosso favor e a nossa fé nele, mas é se nós formos pessoas que amam. Então, se eu sou uma pessoa que ama, se eu faço as coisas em nome do amor, se eu sou uma, como ele usa a expressão, gente boa de Deus, se eu dou de comer a quem tem fome, se eu dou de beber a quem tem sede, Mateus capítulo 25, né, se eu vou visitar as pessoas na prisão, é esse o critério que Jesus vai usar para nos julgar. Não é se a gente colocou a fé nele. Percebem a zombaria? Ele mistura dissimuladamente, porque ele conhece a verdade, ele conhece a inteireza das palavras de Deus, ele mistura essa verdade. De fato, meus irmãos, as nossas obras, elas atestam acerca da nossa salvação, isso é fato. Ele tem razão nesse sentido. Mas, o que ele faz? Ele amputa essa dimensão central da fé cristã, que é nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, porque todos nós somos pecadores, nós somos caídos, nós somos escravos do pecado, nós estamos perdidos, nós por natureza somos inimigos de Deus, e por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, para que Ele nos chame dos mortos para a vida por meio do seu poder, e nós só podemos ir a Jesus se nós confessarmos os nossos pecados e reconhecermos que se não for a graça dEle, nós estamos perdidos. Ele amputa essa dimensão redentora do sacrifício vicário de Jesus, substitutivo de Jesus. Ele morreu no nosso lugar para dizer o seguinte: seja uma boa pessoa, faça o bem, seja um bom marido, uma boa esposa, uma gente boa, você vai para o céu. Isso é zombar. Isso é zombar. É esvaziar a mensagem do Evangelho e dissimuladamente substituí-la por um evangelho social, por um evangelho do bom comportamento, por um evangelho do faça você mesmo. Faça você mesmo. Aí Judas vai dizer, eles estão dentro da nossa casa. Se a gente for voltar no capítulo 1, mais uma vez, transforma em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pisa os pés do sacrifício do Filho de Deus. E zomba da cruz. Porque, meus irmãos, qual a utilidade da cruz que nós cantamos e nós vamos agora celebrar? Qual a utilidade da morte e ressurreição de Jesus, do sofrimento agonizante do Filho de Deus na cruz do Calvário? Qual o sentido disso se nós somos bons? Se nós somos bons, que isso para nós nada mais é do que apenas um bom mestre, um bom modelo, alguém que eu devo copiar. Mas Jesus nunca disse que ele era um bom mestre, um bom modelo, alguém que a gente deveria copiar. Judas vai dizer, leia na sua Bíblia, meus irmãos, não se esqueçam das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus é para nós, meus irmãos? É o nosso Senhor. É o nosso dono. Kyrios, no grego, Kyrios. Isso significa, nós fomos comprados. Comprados de quê? Comprados dos nossos pecados. Nós fomos libertos. Libertos de quê? Nós fomos libertos de nós mesmos. Para quem? Para a glória dele. Ele nos comprou, gente. Ele nos comprou. Portanto, nós não podemos zombar e nós não podemos admitir do púlpito dessa igreja, ou seja, na internet, ouvir uma mensagem que esvazie
A glória do nosso Senhor. João Calvino vai dizer que até um cachorro fica bravo e ataca quando o seu dono é ofendido. E muitas vezes a gente ouve essas coisas e fala, não, tudo bem, é legal, ele é nosso irmão, ele é camarada. Não, não, não. Não, não, não. Foi pago um alto preço e a gente precisa lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é isso que Judas está nos ensinando? Então, use o seu discernimento, meu irmão. Mais uma vez, nós temos falado muito isso. Temos falado todos os nossos domingos à noite. Use o seu discernimento. Conheça a sua Bíblia. Conheça o evangelho que você tem abraçado. A verdade importa para nós. A verdade importa para nós. Ela é poderosa para salvar a nossa alma, meus irmãos. Se nós cremos a mentira, nós não vamos ser salvos. Nós precisamos crer na verdade que é poderosa para salvar as nossas almas. A verdade é o próprio Jesus. Muito bem. Esses homens são zombadores. E é muito interessante porque aqui Judas faz como quase que um resultado da zombaria, ele vai dizer, e além de zombadores, ao mesmo tempo, eles andam segundo as suas próprias paixões. Preste atenção numa coisa. Todo profeta do amor, nós temos muitos hoje profetas do amor, que pregam esse evangelho da salvação pelo amor. Se você ama, você pode fazer com o seu corpo e com a sua vida e com o seu namoro e com tudo que você tem, o que você quiser. Em nome do amor vale tudo. Qualquer forma de amor vale a pena, não é assim? Que diz uma música aí, como se o amor fosse Deus. O C.S. Lewis até vai dizer, né, nós confundimos muitas vezes. João diz que Deus é amor. Isso é uma grande verdade, inegociável. Mas o amor não é Deus, gente. O amor não é Deus, gente. O que esses profetas dissimulados, zombadores, esses falsos líderes, eles vão dizer é que o amor é Deus. Eles absolutizam o amor, a experiência do amor. Se eu amo, eu estou legitimado. Se eu amo, não há pecado. Se eu amo, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Não é assim? Eu posso fazer o que quiser. É justamente isso que eles fazem. Porque ao mesmo tempo que eles zombam da cruz, ao mesmo tempo que eles pisam a verdade preciosa de Deus, eles andam, olha só o que o texto diz, eles andam segundo as suas ímpias paixões. Eles mesmos entregam seus próprios corpos às paixões. Você quer saber se você está diante de um homem de Deus? Veja como ele se comporta. Se ele é um homem, como ele trata a sua esposa, nós já falamos isso aqui. Ele leva o casamento a sério? Ou ele é lascivo? Ou ele é destemperado? Ou ele é infiel? Veja como ele aconselha. Como ele aconselha os jovens. Às vezes a gente fica ali nos jovens, não, nós estamos num tempo tão moderno, está tudo tão mudado, não é assim? E aí, pode tudo. Então, uma mensagem descolada para a turma descolada é o seguinte, olha, não tem problema, tempos novos, então uma teologia nova, um comportamento novo, um jeito novo de ser cristão, um jeito descolado, bonito, né? E junto dessa embalagem travestida de tempos modernos, a gente introduz um tanto de comportamento lascivo. Então, não tem problema se o jovem está fazendo sexo fora do casamento, não tem problema se o marido e a mulher têm um relacionamento aberto, não tem problema se você é homem e gosta e se deita com homem, se você é mulher e gosta e se deita com mulher. Eu sei que essa mensagem aí fora, ela é tida como homofóbica, mas é a afirmação da palavra de Deus, gente. Tem problema sim. As pessoas fazem o que querem com seus corpos. O que querem com seus corpos. Mas nós não. Nós não. Os cristãos não. Nós não temos o direito de fazer o que nós desejamos com os nossos corpos. Porque os nossos corpos não nos pertencem.
Lá fora as pessoas gritam, meu corpo, minhas regras. Não é assim? Mas nós não. Nós não falamos isso. Aqui na igreja é, meu corpo é templo do Espírito. Pertence ao Senhor. As regras são do Senhor. Os valores são do Senhor. Eu submeto ao Senhor a minha sexualidade. Eu submeto ao Senhor os meus desejos. Eu submeto ao Senhor o meu prazer. Eu submeto ao Senhor que pagou um alto preço por mim toda a minha vida. Não importa, meus irmãos, para onde o mundo está indo. E nós não precisamos ficar espantados porque o mundo está indo. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, mas a igreja de Jesus não anda segundo o compasso desse mundo. Nós não pertencemos, meus irmãos, a esse mundo. Nós fomos comprados. Nós pertencemos a Jesus, nós servimos a Jesus, nós não seguimos e vamos atrás dos nossos desejos. Nós não somos escravos das nossas vontades. Nós servimos e vamos atrás de Jesus Cristo e nós nos prostramos diante dele e abrimos mão dos nossos direitos, porque nós somos servos e ele é o nosso Senhor, ele nos comprou. O texto vai dizer, eles promovem essas licenciosidade entre vocês, eles andam segundo as suas paixões, são esses o que promovem divisões na igreja. Dissimuladamente, eles dividem a igreja. Dissimuladamente, com essas novas teologias, com esse novo jeito de ser cristão, eles dividem a igreja. Eles introduzem na igreja uma nova maneira de viver a fé. Isso causa divisão. Gente, mais uma vez, e por favor, um parênteses, e a gente vai caminhar para a ceia. Mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, preste atenção nas mensagens que você tem ouvido. Não existe nada novo, gente. Não existe teologia nova, meus irmãos. Se alguém começar a pregar algo novo, que não foi pregado em 2000 anos da igreja, desconfie, isso é heresia. O que nós fazemos, meus irmãos, é o que o Judas está nos dizendo aqui. Lembre-se das palavras dos apóstolos. O que nós fazemos aqui, gente? Domingo após domingo. O que o pastor Pedro faz aqui todo domingo? O que na IBD a gente faz todo domingo? Nós estamos lembrando aos irmãos, não das nossas palavras, não dos nossos sonhos, daquilo que nós imaginamos semana passada, mas nós estamos fazendo justamente o que Judas está mandando. Lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. A nossa teologia está aqui, gente. A nossa maneira de viver a nossa vida cristã está aqui, meus irmãos. É inegociável, está aqui. A maneira como você deve viver a sua vida matrimonial está aqui. A maneira como você deve viver a sua vida sexual, jovem, está aqui. Não mudou. Não mudou. Jesus de Nazaré vai dizer, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passam. Elas não passam. E esses homens, eles seguem os seus próprios instintos, o seu próprio coração. E Judas vai sentenciar, eles não têm o Espírito. Sabe por que eles agem assim? No fundo, é porque eles não têm o Espírito. O que nos impede de pecar, meus irmãos? Sabe que é o pastor Pedro falando todo domingo? O que nos impede de pecar? Na presença do Espírito em nós? Não é? O Espírito que habita em nós, e que, para usar um texto aqui do apóstolo Paulo, que tem ciúmes de nós. Não é esse Espírito que é santo, que nos conduz à santidade? Nós temos o Espírito, meus irmãos. O Espírito habita em nós. O Espírito vai dizer, meu filho, vá por esse caminho. Ande na luz. Ouça essa palavra. Ouça essa verdade. Portanto, você que tem o Espírito,
Perceba, a mensagem que você tem recebido, ela vem de Deus. Ela é verdade, ela é de Deus, ela é viva. Nós temos o Espírito em nós. E esse Espírito nos guarda, como Judas vai dizer no último verso, ele nos guarda de tropeçar. Ele nos guarda de tropeçar. A verdade está em nós. E a verdade é poderosa para nos guardar de tropeçar. Agora nós vamos tomar lugar à mesa do Senhor, meus irmãos, e vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Nós precisamos nos lembrar de duas coisas. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é de quem Jesus é. Quem Jesus é? Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu me lembro lá do Gandalf, do Senhor dos Anéis. Só há um Senhor dos Anéis, não é assim? E Ele não divide a sua glória. Não existe cristianismo meio pedra e meio tijolo. Nós não podemos cochear entre dois senhores. Ou servimos a Jesus, ou não servimos a Jesus. Primeira coisa que temos que nos lembrar, Jesus reivindica sobre a sua igreja o seu senhorio. Ele é o nosso Senhor. E a segunda coisa que nós temos que nos lembrar é de quem nós somos. Primeiro, de quem nós éramos. Você consegue se lembrar quem você era antes de Jesus? Tem uma música de um corinho, que a gente não canta muito aqui na igreja, que foi um dos corinhos assim que norteou minha conversão, que diz assim, algemado por um peso. Vocês lembram dessa música? Oh, quão triste eu andei. Até sem sentir, né? A voz querida de Jesus que veio me socorrer, vai dizer, tocou-me. Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Você se lembra? Você se lembra disso? Você se lembra de onde você foi resgatado? Do lamaçal do pecado? Sendo assim, você consegue imaginar onde você estaria se não fosse a graça de Deus? Certamente você não estaria aqui hoje. Mas você foi comprado. A gente estava com vestes andrajosas, mulambentas, à beira da estrada. Mas Jesus olhou para nós, nos encontrou, nos aproximou dele, trocou as nossas vestes, nos deu um novo nome, nos deu uma nova vida, perdoou os nossos pecados. Na ceia nós nos lembramos de quem nós éramos e agora nós nos lembramos de quem nós somos. Somos filhos de Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é assim que Paulo começa Romanos capítulo 8? Porque a lei do Espírito e da vida vos libertou da lei do pecado e da morte. Nesse mesmo capítulo, Romanos 8, ele vai dizer, portanto, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, angústia, fome, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade são capazes de nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso amiguinho, o nosso modelo, não, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Oh, irmãos, tenho com grande alegria declarar o senhorio de Cristo sobre a sua vida, porque nessa declaração nós somos livres. Ele nos libertou. João vai dizer, capítulo 1, verso 9, aquele que nos ama
e nos libertou dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Nós nos apresentamos à mesa do Senhor porque nós declaramos: nós somos livres. Nós somos livres na presença do Senhor. Ele nos libertou dos nossos pecados e derramou sobre nós, sobre a sua igreja, e nos fez beber do seu poderoso e santo Espírito. E um dia, ele voltará. Nós cantamos. E nós anelamos esse dia. Hoje a gente luta contra os inimigos internos e externos, nós alertamos a igreja. Hoje nós vivemos em tensão com esse mundo. Hoje nós precisamos ficar atentos e alertas. Mas haverá um dia, meus irmãos, quando as nossas espadas se converterão em arado. Quando o lobo passará junto ali com o cordeiro. Quando haverá paz sobre todo o monte do Senhor. E nesse dia, o pecado já não mais terá domínio sobre nós. Nesse dia, nós não mais pecaremos. Nesse dia, as nossas vestes serão embranquecidas e eternamente embranquecidas. Nós estaremos, meus irmãos, para sempre na presença do Senhor. E ali estará reunido não mais o joio. Hoje nós coexistimos com o joio no meio do trigo. Mas naquele dia, quando o grande agricultor vier, ele recolherá o seu trigo para ele e nós estaremos nas bodas do Cordeiro, na presença do Senhor, e ali sem medo, ali sem reservas, ali com indizível alegria, nós tomaremos assentos diante da mesa do Senhor, e ali na cabeceira estará Jesus Cristo. Aquele que nos amou. E é com essa alegria no coração que nós vamos tomar hoje lugar à mesa. Mas enquanto esse dia não vem, nós vamos à guerra. Guerra pela verdade, guerra pelas nossas mentes e pelos nossos corações, guerra pelas mentes e coração dos nossos filhos. Nossos joelhos vão se dobrar, nossas lágrimas serão derramadas, porque nós não cessaremos de orar, nós não cessaremos de clamar até ver a justiça de Deus correndo sobre um rio nessa terra. Nós não cessaremos de clamar até ver a graça de Deus alcançando a todos aqueles que nós amamos. Nós estamos em guerra. Mas nós não tememos, porque Deus está conosco. Deus, o Senhor Jesus, está conosco. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos já nos preparar para a mesa do Senhor. Ore, apresente seu coração diante de Deus. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Lembre quem Ele é. Lembre quem você é. Tenha coragem de defender a verdade da palavra de Deus. Não negue Jesus entre os domingos, mas que Ele seja o nosso Senhor, o nosso precioso Senhor. Que nessa noite, Senhor, agora que nos aproximamos e tomamos lugar à Tua mesa, que o Senhor possa, de forma viva e poderosa, revelar aos nossos corações a beleza de quem Tu és, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, para que o nosso coração se encha de profunda reverência. Diante da Tua mesa nós confessamos os nossos pecados, Senhor. Nós declaramos a nossa falência,
a nossa necessidade de um Salvador. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tua palavra diz que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar. Portanto, perdoa-nos, Senhor. Lava a nossa mente de toda má consciência, lava o nosso coração de todo desejo que não te agrada. Cura os nossos caminhos, endireita os nossos passos, santifica as obras das nossas mãos. Nós nos aproximamos diante de Ti como igreja, Senhor, reconhecendo que nós fazemos parte de um corpo. E nós nos responsabilizamos com o irmão que está ao nosso lado. Portanto, Senhor, faz-nos, Senhor, zelosos pelo nosso irmão. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração seja tomado por essa preciosa unidade e que, de forma alguma, nós possamos causar divisões no seu corpo. Esteja conosco, esteja agora quando vamos participar dos elementos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém.